Semana passada eu coloquei uma postagem na aba de comunidade do canal para os inscritos enviarem perguntas sobre Pokémon, e eu selecionei algumas delas para responder aqui nesse vídeo como um esquenta final antes da série Happy, reescrevendo o anime Pokémon, voltar no começo do mês que vem. Pra quem é novo aqui no canal, essa é a série onde eu reescrevo a história do anime Pokémon desde o começo. Atualmente a série de Johto está para começar a sair aqui no canal a partir do dia 1º de agosto. O trailer da série já está disponível, caso você ainda não tenha visto. Então, para apoiar o projeto, eu vou pedir pelo seu like e sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui, e vamos começar a responder essa rodada de perguntas interagindo com os inscritos. A primeira pergunta desse vídeo é do Gusts. Você comentou que gostaria de escrever uma história na qual a Mega Evolução ainda está sendo descoberta pelos treinadores. Por acaso pretende explorar então coisas como toda aquela história do Mega Lucario ter sido uma das primeiras Mega Formas registradas e aproveitar para talvez introduzir o Lucario do Ash nesse momento? Admiro muito o seu trabalho e desejo que cresça muito aqui na plataforma. Abraço. Um abraço e obrigado. Com certeza o Mega Lucario ser uma das primeiras Megas pode ter um papel na história de alguma maneira. Eu tenho muitas ideias do que seria interessante vermos em relação à descoberta dessa mecânica e como o mundo se adapta a ela. Sobre o Lucario do Ash em si, eu já tenho na minha cabeça onde na história eu considero que seria o melhor momento para ele receber o ovo de Riolu. Já tem um tempo que eu tenho isso na cabeça e eu pretendo ainda guardar em segredo quando seria, porque eu acredito que seja bem original e teria potencial para ter mais peso que no anime. Mal posso esperar. Próxima pergunta é do Gaki. Pergunta sobre Happy. Como você estabeleceu que o Ash vai crescer com o decorrer das sagas, você pretende usar fanarts para ilustrar ele mais pra frente, já que não temos uma imagem oficial de um Ash mais velho? Sim, eu considero que a partir de Alola seria importante contar com algumas imagens de um Ash mais maduro fisicamente. Mas ainda estamos longe dessas sagas, então quando eu sentir que está na hora de evoluir o visual dele além do que foge das minhas mãos, eu posso entrar em contato com algum ilustrador que acompanhe o canal ou enfim, e ver se é possível fazer uma arte dele para nova região quando chegar a hora. Então isso é uma coisa que eu penso sim, mas não é algo que me preocupa porque eu sei que é possível fazer uma arte nova, exclusiva para a série, pensando no futuro. Viajante Calmo, sobre o sistema de IVs, EVs e natureza dos Pokémon, você planeja explorar isso no Happy? Tipo, se o Charizard do Ash for adamante, ele teria naturalmente o ataque físico mais sólido, enquanto o especial seria um pouco deixado de lado. De certo modo sim, a natureza de alguns Pokémon pode ser um pouco mais explorada em Johto, mesmo que de maneira mais social e nas personalidades em si, do que necessariamente em batalhas. Mas em relação aos IVs e EVs, isso é algo que eu acho interessante de tornar parte mais importante de um treinamento elevado para aperfeiçoar os Pokémon. Na minha cabeça, eu acho que cabe bastante disso em Hoenn, e na Batalha da Fronteira também. Eu sempre fico pensando em cada região termos novas maneiras de trabalhar as histórias, e isso inclui os treinamentos. Sabemos que as mecânicas de batalha são bem presentes da geração 6 pra frente, mas pensando em Hoenn, Sinnoh e o Nova, eu fico refletindo o que dá pra fazer de novo ali em relação a treinamento, pra que não fique repetitivo pensando no longo prazo. E aí eu percebi que em Hoenn podemos explorar os EVs, treinamentos de EVs, né, no caso, ensinou outros estilos de treinamento que eu prefiro ainda não revelar, mas que eu já tenho em mente, e em Unova ainda mais coisas diferentes que eu também prefiro ainda não falar por questão de spoiler. Sem falar que temos as questões da aura e do Bond Phenomenon, o fenômeno vincular original do anime que o Ash tem com o Greninja. E eu sinto que dá pra explorar isso melhor aqui, explicando mais esse fenômeno e como ele funciona, para que quando acontecer, por exemplo, com o Greninja, que não fique algo meio jogado que aconteceu porque sim, porque ele tem uma conexão com esse Pokémon. Então eu pretendo tratar isso de forma gradual, como algo construído. Então vamos ter ao longo das regiões novas maneiras de treinamento incorporadas, além do treino normal que continua, claro. Tsuki-kan. Beleza, ia perguntar se ia ter mais respondendo perguntas, tenho 3. A primeira, quando você vai planejar o moveset de algum Pokémon em Happy, você leva em conta as estatísticas? Vou pegar o exemplo do Kingler, ele é focado em ataque físico, mas o do Ash tem Ice Beam e Bubble Beam, que são ataques especiais. Daí penso se você considera isso ao construir o moveset dos Pokémon. Vou responder uma por vez. Às vezes sim e às vezes não. E isso se deve a um fator que eu nunca fui um jogador muito competitivo de Pokémon. Eu sempre joguei mais na base da exploração e de escolher os Pokémon que eu mais gostava do que aqueles que são mais eficientes. Mas para escrever a série, eu tento me policiar para levar outras coisas em conta. Em Johto, eu sinto que as batalhas estão um pouco mais competitivas que em Kanto, mas ainda mantendo aquele lado do anime, né, de poder incorporar estratégias originais. Isso é uma das coisas que eu mais gosto das batalhas, que é o estilo do anime, de você poder torná-las mais reais, incorporar coisas mais críveis do que só um Pokémon ataca, o outro ataca, aí depois esse ataca, aí o outro ataca. Isso funciona
funciona num videogame, claro, mas se pensando numa história, não fica muito crível um Pokémon não tentar desviar, por exemplo, ou o outro não usar o campo a seu favor. Então eu gosto de incorporar esses elementos. Mas em Johto eu estou tentando olhar um pouco mais para as tabelas, habilidades e esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo tem batalhas que eu não vejo muito a necessidade de incorporar, varia muito. Eu às vezes olho para a tabela de status de um Pokémon e às vezes não. Eu diria que os ataques do moveset eu costumo escolher baseado no que o Pokémon pode aprender e se combina com ele. Por exemplo, esses ataques do Kingler combinam com ele e acabaram sendo úteis nas batalhas, então mesmo que no status do Pokémon, na tabela dele do jogo, não seja a especialidade dele, acaba funcionando na história. Então eu diria que varia mais de Pokémon para Pokémon, mas colocando a história em primeiro lugar. Às vezes entram liberdade poética e suspensão de descrença também. Segunda pergunta, o que você pensa sobre alguns Pokémon de Hisui que não existem mais voltando como fósseis, tipo Kleavor ou as formas de Hisui? Seria algo possível? E se pudesse fazer isso em rap, você faria? Sobre Hisui e seus Pokémon, eu posso dizer que eu tenho um plano para esses elementos, e claro, eu não posso falar ainda qual é, mas lembra que eu falei que foi Legends Arceus que me inspirou a fazer rap? Então pode ter certeza que quando eu puder utilizar elementos desse jogo, eu irei utilizar. E isso inclui Pokémon e várias outras coisas que eu ainda pretendo manter ainda em segredo. E a terceira pergunta, como você acha que funciona a evolução por felicidade? Não acho que seja só o Pokémon estar extremamente feliz que evolui, acho que deve ter algo a mais. Eu concordo com você, eu não acho que seja tão simples como só estar feliz. E considerando que em Johto teremos várias evoluções por felicidade, eu considero que tem mais a ver com a conexão que o Pokémon tem com o treinador, ou com a outra pessoa, ou outro Pokémon em si, caso seja um Pokémon selvagem. Acho que um momento de emoção poderoso pode ativar essa evolução. Um sentimento que seja de união, de vínculo, de ligação, bom ou agridoce. Eu acho que está mais ligado a essa sincronia do que só estar feliz, eu concordo com você. Central JP, sei que isso seria algo de se ver mais no longo prazo, mas você se veria fazendo uma reescrita de Pokémon Horizontes em que a Lico e o Roy e Dot protagonizam? Já chegou a assistir a saga? Recomendo demais. Se sim, o que achou? Aí você colocou que acha que apesar de ser bem mais desenvolvido e ter um enredo interessante, o pacing da história é bem estranho em algumas partes até o momento presente. Algumas pessoas me perguntaram. Na verdade, muita gente me perguntou sobre Pokémon Horizonte, se eu pretendo reescrever ou se eu pretendo introduzir a Lico e o Roy. Então eu vou colocar a sua pergunta como valendo por todas essas. A resposta é que eu ainda não consegui assistir o anime de Horizontes, nem sequer um episódio, porque quando começou a série, eu falei, eu vou deixar juntar uns episódios pra assistir uns 10 em sequência. E aí acabou que foi passando o tempo, passaram meses, e eu tenho mergulhado tanto na série de Johto que eu estou atrasado com todas as séries e animes que eu acompanho. Por exemplo, eu gosto muito de One Piece, eu já assisti o anime inteiro, mas eu tô vendo ele de novo dublado na Netflix, porque a Netflix tá dublando One Piece. E eles já dublaram o meu arco favorito de One Piece, que é Sabaody. E eu ainda não assisti, mas eu ainda tô um pouquinho atrasado, seja live action ou anime, por questão de tempo. Então eu precisaria assistir pra te responder de maneira satisfatória, porque eu não sei mesmo sobre o que é a história. Eu sei algumas coisas que eu vejo imagens ou as pessoas comentam, mas eu não consigo nem avaliar nada dela porque eu realmente ainda não vi. Mas a princípio eu ouvi dizer que o anime está bom e que está melhorando. E agora é que ele tá correndo com a história mesmo e tornando ela mais interessante. Não sei se isso é verdade, vocês podem comentar aí embaixo. Mas quando eu assistir, eu posso fazer um vídeo sobre. E aí a gente vê o que acontece. Vou ver se até o final do ano eu consigo alcançar horizontes. João Marcos, o que aconteceu com os outros Pokémon do Red? Não os que o Giovanni matou, e sim os que estavam no laboratório do professor. Teve mais gente que perguntou isso também, sobre os Pokémon do Red, da Green, do Blue, assim, o que aconteceu com aqueles que não foram mortos? Bom, todos os Pokémon de treinadores que foram mortos nesse mundo, e os Pokémon ainda estejam vivos, eles são libertos na natureza. A não ser que eles não queiram. Mas no caso do Red e do Blue, todos os Pokémon deles que não estavam na posse deles foram libertados. É como um ritual. Próxima pergunta é do usuário que o Google não mostra o nome. Eu detesto quando o Google faz isso. O que aconteceu com as análises de One Piece que você fazia? Eu incluí essa pergunta aqui porque eu acho pertinente, mesmo não sendo de Pokémon. E realmente, as análises de One Piece pararam sem aviso prévio há alguns meses, desde que virou o ano, e eu ainda não continuei, mas pretendo continuar. Eu quero continuar falando de One Piece, analisando os arcos, fazendo teorias, etc. É que do final do ano pra cá eu entrei nesse turbilhão da série de Johto e estava fluindo tão bem a criatividade que eu coloquei as análises de One Piece na fila de espera, digamos assim, porque eu tenho os vídeos de Avatar sendo feitos toda semana, eu não posso parar com eles porque o canal tem crescido muito também graças a Avatar, além de Pokémon, então são dois temas que eu simplesmente não posso largar, né, eu tenho que continuar crescendo o público deles, e o One Piece, ele estava tendo menos engajamento, menos visualizações, mas óbvio que existe um público de One Piece, né, é um dos maiores animes do mundo, maiores mangás do mundo, então público tem, eu tenho que fazer os vídeos de One Piece chegar nesse público, as pessoas encontrarem
mostrarem os vídeos, mas também por falta de tempo, porque eu quero crescer um público de One Piece também, eu quero continuar e vou. Eu estou acabando de escrever a saga de Jotô do rap, no dia em que eu estou separando aqui as perguntas de vocês e fazendo o roteiro desse vídeo é domingo, dia 14 de julho. Hoje cedo eu acabei outro episódio de rap e nesse instante faltam exatamente 4 episódios pra eu escrever na série de Jotô, que vai ser uma série bem longa, então 4 episódios é bem pouco comparado a tudo que eu já escrevi. Então estou bem próximo do fim, já passei daquele arco complicado que eu tinha comentado no vídeo passado de perguntas, até por isso que eu já soltei o trailer da série e tô já me preparando pra lançar ela, porque eu concluí aquele arco complicado e eu estou no fechamento dessa saga já, que seriam os episódios de conclusão. E quando eu acabar essa série, eu pretendo voltar a dar atenção a outros temas de vídeo, One Piece sendo um deles, porque eu tô focado em terminar a série de Jotô primeiro, porque eu tô tão perto de acabar que simplesmente não vale a pena eu parar de escrever ela agora, sabe? Pode me tirar do processo criativo. Mas felizmente, em relação à série, em relação ao Pokémon, eu consegui abrir um gap em relação ao que vocês vão assistir, o que vocês estão assistindo e o que eu estou escrevendo, o que me dá tempo pra descansar antes de escrever Hoenn, porque eu preciso espairecer um pouco da série, porque senão as ideias começam a bloquear, e nesse meio tempo planejar vídeos de outros temas também. Então eu pretendo voltar com as análises de One Piece sim, se tudo der certo em breve, nos próximos meses eu quero que volte sim. O Google novamente não deu nome para o usuário, mas a pergunta é a seguinte: Oi Bomba Nerd, por favor fale qual é o seu Pokémon favorito desses grupos. Vamos lá. Lendário. Bom, provavelmente e atualmente Lugia e Ho-Oh, porque eu estou com eles na cabeça por causa da série de Jotô, mas o Rayquaza também, ou Rayquaza, enfim, até hoje eu falo dos dois jeitos, eu falo tanto Rayquaza quanto Rayquaza, então, como vocês pronunciam o nome desse Pokémon? Eu tô curioso, até porque eventualmente na série de Hoenn eu vou precisar saber como vocês preferem que eu fale, Rayquaza ou Rayquaza, ou Rayquaza, sei lá, vocês comentam aí embaixo como vocês preferem. Picaclone, Mimikyu, eu adoro o Mimikyu, Pseudo-lendários, o Metagross, eu acho que eu já respondi essa em outro vídeo, Mega favorita minha é o Lucario, Mega Lucario. Forma regional favorita, eu tenho 2 ou 3, eu acho que o Sneasel e o Zorua de Hisui, e também o Sandslash de Alola. Evolution favorita é o Umbreon, pássaro regional favorito, Swallow, inseto regional, Butterfree mesmo, clássica demais, eu adoro. Inicial favorito de cada região, vamos lá, Squirtle, Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott, Froakie, Rowlet, Grookey ou Sobble, na verdade eles estão empatados, e Sprigatito. E roedor regional favorito, Furret. Deu pra ver que eu gosto dos iniciais de água, né? John Barry, e aí, tudo bem? Tudo certo, cara? Primeiramente, obrigado por ter respondido minhas perguntas das outras vezes. Segundo, queria saber sua opinião sobre os jogos spin-off, como o Pokémon Colosseum, Ranger e Detetive Pikachu, tanto como conceito como expansão de mundo. Além disso, já pensou em introduzir as regiões apresentadas nesses spin-offs em rap, ou até tramas como a de Colosseum que trata os Shadow Pokémon? Boa pergunta. Sim, já cogitei isso, e com exceção do Detetive Pikachu, que eu ainda não joguei e não vi muita coisa sobre, os jogos do GameCube, o Colosseum e o XD, lá, o Gale of Darkness, assim como os jogos do Pokémon Ranger, podem sim ter elementos incorporados nesse mundo. Não vou citar quais elementos podem ser utilizados primeiro, mas pensando no longo prazo, eu acho interessante as regiões do Pokémon Ranger fazerem parte desse mundo, porque eles utilizam Pokémon de maneiras diferentes, o que me faz pensar que eles teriam um sistema político diferente das regiões das outras partes do mundo. E no anime, alguns deles até aparecem para fazer propaganda dos jogos. Então, posso sim incluir personagens, regiões e itens dessas regiões. Quanto à região de Ori, dos jogos do GameCube, é mais difícil de incluir ela pela questão do visual dos personagens, nem tanto o visual da região em si. Eu consigo achar imagens de desertos, ambientes cyberpunks, futuristas, tipo Star Wars Blade Runner, sem problema. Mas os personagens têm esse visual um pouco datado, que me preocupa em utilizar eles. Mas eu pretendo sim utilizar elementos nas histórias que vêm desses jogos, até porque, de certo modo, eu considero eles canônicos. Eu acho que a região de Ori e as regiões do Pokémon Ranger, elas são consideradas canônicas, certo? Eu imagino. E eu acho o conceito dos Shadow Pokémon interessante, é algo que pode sim ser implementado. Caverninha, o que você achou da abertura de Horizon em português? Eu ainda não assisti Horizontes, então nem a abertura eu conheço, mas me dá um segundo, peraí. Ok, acabei de escutar a abertura. É aquela Me Tornando Eu, certo? É bem no estilo das de Jornadas. A mensagem bonitinha de se tornar você independente dos rótulos alheios. A voz da cantora é ok, instrumental é difícil de avaliar por ser bem curta, mas ok. E eu continuo com a opinião que vai ser muito difícil termos uma abertura memorável de apenas 30 segundos. É possível, temos exemplos, mas é difícil. Até temos algumas muito boas, mas elas são mais raras que as aberturas das 3 primeiras gerações, que são icônicas.
icônicas e eu diria que o tempo influencia muito nisso. Eu preciso escutar mais vezes para ver onde essa abertura ficaria no meu ranking. Não ficaria em último não, mas também creio que passa longe das melhores. E como eu ainda não assisti ao anime novo, não sei dizer até que ponto ela passa bem a vibe da série ou não. O que vocês acham dessa abertura? Comenta aí. Qual a sua opinião sobre a Dawn? Eu amo ela por causa dos contests e da evolução dela, não mude ela no rap. Sobre a Dawn, fica tranquilo, porque ela é minha Pokégirl favorita e uma das personagens que eu considero ter o melhor desenvolvimento dentro da própria série, então não pretendo mudar a Dawn não, vou fazer muito parecido com o que foi com o Brock, manter a mesma personalidade e objetivos, só acrescentando camadas e momentos onde eu achar apropriados. E qual a sua opinião sobre a equipe Rocket e em qual temporada você mais gosta deles, tirando o Sinnoh, que é a sua favorita? Sobre a equipe Rocket, me referindo ao trio, eu adoro eles, e pode não parecer tanto pelo rap, mas é porque na série eu não encontrei uma desculpa pra eles tentarem roubar o Pikachu sempre, mas eu acho os três ótimos personagens, que no anime original quase sempre funcionam bem. Em Johto eles ficaram meio repetitivos, eu acho que a única região do anime original que eu não gosto da equipe Rocket é em Johto, mas com os elementos dos contests sendo introduzidos, a Jessie melhorou muito e as piadas recorrentes do James também melhoraram muito a partir de Hoenn. E o Meow sempre foi um personagem muito sólido, então além de Sinnoh, ou até mesmo mais que Sinnoh às vezes, eu acho que o ápice desse trio foi em Sol e Lua, Sun e Moon. Eles se tornaram personagens ainda melhores lá, eu acredito, tendo seus momentos marcantes, emocionantes e hilários também. E ver eles competindo na liga foi demais. Guilherme Martinez. Minha primeira pergunta aqui, qual é o seu tipo de pastel favorito? Bom, qualquer resposta que não seja pastel de queijo, eu mereço ir para o presídio de Saffron. Agora uma pergunta sobre rap, qual é a região que você quer mais reescrever? Por qualquer motivo que seja. O Joja também me perguntou isso, sobre qual estou mais animado para reescrever. Eu diria que tem duas, que nesse momento eu estou mais animado para escrever, Sinnoh e o Nova, mas por razões completamente diferentes. Sinnoh é muito marcante para mim, e eu naturalmente gosto de praticamente tudo feito por lá, sei onde acho que pode melhorar, mas no geral tanto o jogo Platinum, que é a melhor versão daquela região, como o anime mandaram bem, e eu fico animado para, digamos, completar aquela história com mais elementos, personagens, batalhas e surpresas que devam tornar a série de DP um grande ápice. Estou muito animado para Hoenn também, por motivos similares, mas ainda mais para Sinnoh. E quanto ao Nova, pelo motivo oposto, porque eu pretendo reformular ela completamente, podendo se tornar a série mais diferente de todas em relação à sua contraparte original. E se eu conseguir colocar no papel e depois em vídeo tudo que eu tenho planejado e as ideias da minha cabeça, essa promete ser a série mais intensa de todas e a mais complexa também até esse ponto. Teve outras pessoas que perguntaram como eu planejo fazer o Nova, já que é uma lore muito querida, muito respeitada, muito amada pelos fãs, e é verdade. Eu acho que a lore de o Nova é uma das mais ricas de Pokémon, então tem muito potencial mesmo. A ideia é sempre ir melhorando e subindo o nível. A minha ideia, óbvio, é sempre fazer uma série melhor que a anterior. Por exemplo, Johto. Eu estou com a sensação, agora que eu tô acabando de escrever ela, que é uma série infinitamente superior à primeira. Ela é mais complexa, a primeira é bem mais simples, o que talvez seja um charme da primeira, mas ainda assim, eu acho que Johto, em vários aspectos, se não em todos, ela é melhor, simplesmente mais madura. Então eu vejo essas duas séries como potenciais grandes ápices, um sendo bem diferente do outro. Usuário número 3 do Google pergunta, sobre rap, você vai colocar suas teorias igual fez sobre canto na primeira temporada, como o AZ em XY e etc? De certo modo sim, às vezes posso alterar alguns elementos para casar com o mundo que eu construí, por exemplo, em rap, diferente da teoria da guerra Tojo que eu fiz, na série o Lance é um líder pacífico que liderou a independência da sua região sem violência, o que inclusive teremos mais detalhes em Johto. Mas não foi necessária uma guerra entre ambas as regiões, houveram conflitos, desentendimentos, até mortes e tomadas de territórios para serem explorados, mas sem ser uma guerra de fato. A colonização foi de exploração. Veremos como alguns jotonianos têm muito ranço do pessoal de canto, mas ao mesmo tempo existem alguns elementos que casam com a teoria. Sobre a teoria do AZ, do AZ, sim, e eu fico feliz que até a gente chegar em Kalos, o jogo, o Legend ZA, já terá sido lançado, porque eu tenho o pressentimento que esse jogo vai me ajudar tremendamente com a história da Gen 6. Segunda pergunta, o Ash vai trocar de roupa? Não curto essa que ele usa no filme e acho roupas bem mais legais como a de Kalos. Sobre a roupa do Ash de Johto, eu escolhi essa porque eu gosto dela, e eu não acho que faria sentido usar essa arte dele em outra região, porque ele vai amadurecendo, e aqui ele ainda parece uma criança, sendo que ele é, né, ele tem 12 anos aqui. Então seria o último
último ano dele sem ser um adolescente, de certo modo. E eu gosto da ideia de mudar a roupa dos personagens a cada região. Eu acho que Jotô pedia por isso, diferente do anime onde ele não muda. E eu não quero ver ele usando uma roupa de outra região no lugar errado, sabe? Tipo, eu vou guardar a roupa de Hoenn pra Hoenn, a de Sinnoh pra Sinnoh e por aí vai. E essa era a única livre de uma geração específica, digamos assim, o que ajudou a decidir por ela. Sem falar que eu realmente acho ela linda. Eu também estranhei ela no começo, mesmo gostando dela, mas se serve de consolo, você acostuma. Eu acostumei editando os vídeos. Terceira pergunta, você pretende explicar as coisas que o anime não explicou, como a bola GS e o fenômeno do Ash Greninja? Adoro seus vídeos. Valeu, e sim, pretendo sim. A bola GS será completamente explicada em Jotô, tudo sobre ela, ao longo da série, até o final de Jotô. Todas as dúvidas envolvendo essa Pokébola serão respondidas. E sobre o fenômeno envolvendo Ash Greninja, sim, isso também é algo que eu quero desenvolver mais. Como eu falei antes, esse fenômeno vincular, esse bonde fenômeno é algo que eu quero ir construindo, digamos assim, mais do que simplesmente colocar ali como algo que acontece, eu quero que seja algo gradual. E se tiver alguma ponta solta do anime que vocês acham legal eu explicar ou consertar na série, deixem nos comentários que eu posso pensar em fazer. Matheus Souza, você pretende estilizar as temáticas das séries de rap de uma forma geral, tipo, por gênero de filme ou livro? Por exemplo, o Nova ser um thriller, Kalos ser um suspense, a Lola ser uma comédia, Sinnoh uma tragédia, Galar ser terror, ou prefere manter somente os episódios com essas temáticas específicas e na série geral manter o estilo ação-aventura de Kanto e talvez Jotô? Vou responder essa daí primeiro das temáticas porque é uma ótima pergunta. Sim, de certo modo, eu não vou transformar uma série inteira num filme de terror, ou só ação, ou apenas um gênero durante toda a série. Mas eu vejo cada saga com um tom um pouco diferente da anterior. Por exemplo, Jotô parece uma evolução de Kanto, na maneira como a história é contada. Tanto uma evolução narrativa, no sentido de ser uma continuação, e na minha opinião, melhor que a primeira saga, ou seja, uma evolução como história também, assim como uma evolução no quesito tom. É ainda mais madura, eu diria, embora, claro, vai contar com seus elementos de comédia, de ação constantemente, e eu vejo essa série de Pokémon muito como um triângulo, em relação à estrutura temática de gêneros. 3 pilares: drama, ação e comédia. Quando eu digo drama, eu não me refiro necessariamente a uma cena emocionante que te faça chorar, mas a uma trama dramática. Por exemplo, qualquer trama envolvendo Lance e Giovanni em Kanto são tramas dramáticas. Assim como por vezes a história, a trama de fundo do nosso trio é uma trama dramática. O Ash quer se tornar o melhor, mas para isso ele tem que ficar mais forte, então vai envolver muitos elementos de uma trama de ação, muitas batalhas, treinamentos, conflitos físicos e também elementos de comédia no dia a dia com seus amigos. Então, para quem começa a ver só por Kanto, vai pensar que a trama do Ash é mais ação e menos drama e comédia, e muitas vezes mas no longo prazo terá muito drama e desenvolvimento emocional também. Eu já dei o pontapé inicial nisso. A trama do Ash ser filho do Red é o pilar dramático do seu personagem na primeira saga. Ele a princípio levou numa boa, mas em Jotô o peso disso aumenta, fazendo o pilar dramático tomar controle da história em alguns momentos. E como ele é um garoto sociável e divertido, o pilar cômico sempre estará presente, podendo brilhar às vezes, mas na maioria dos momentos como suporte. O pilar da ação brilha muito, e isso não deve parar, afinal seu objetivo está atrelado a buscar o topo. Para isso deverá vencer batalhas, então não preciso me preocupar com o pilar da ação desaparecer, porque com alguém como o Ash, esse pilar sempre estará em foco. O que me permite aos poucos permitir que o pilar dramático ganhe peso, como veremos em Jotô num nível acima de Kanto, e depois em Hoenn ainda mais, ir subindo conforme ele amadurece, incorporando novos pesos de drama à trama. Então, no geral, pretendo navegar entre esses 3 gêneros, mas podendo ter momentos de suspense, de terror, de dramédia, que seria uma comédia mesclada com drama. Inclusive, eu diria que existem momentos de Jotô, mais no miolo da série, que lembram um thriller policial devido à investigação e várias reviravoltas. Eu acho que uma coisa que pode surpreender nessa série é alguns plot twists. Quando ocorrerem as trocas de companheiros do Ash, você pretende acrescentar arcos para eles? Por exemplo, o Brock teve parte do arco do Clement incluído na jornada por Kanto, então quando tivermos o Clement ele terá acréscimos ou mudanças na relação dele com o Ash? Bom, sobre isso dos companheiros do Ash, especificamente o Clement, eu acredito que todos devam ter algum acréscimo, mas o Clement eu ainda tenho algumas coisas em aberto. Eu tenho bem definido os companheiros e objetivos dos companheiros de Ash até o Nova, e a Lola também. Agora em Kalos eu ainda tenho dúvidas de algumas coisas, de quais personagens utilizar, e uma delas é sobre o personagem dele. Eu sei que eu quero que a inteligência dele continue sendo seu diferencial e a use para a evolução da região. Então sim, provavelmente teremos novas tramas para ele.
aqui. Você também perguntou se existe a possibilidade de o Ash voltar para Unova para os eventos de BW2, no caso, depois de Alola, portanto, consagrado campeão. Eu acho que existe a possibilidade do Ash voltar para todas as regiões em que ele passar, eventualmente, né? E uma coisa que eu posso dizer é que eu já tenho uma ideia de como eu gostaria de incorporar os elementos de BW2. E se eu conseguir contar essa história, seria inesquecível. Sério, eu me empolgo com o quanto cada uma das sagas tem potencial para serem diferentes e melhores que as anteriores. Pode ter certeza que eu vou dar meu melhor para fazer jus ao potencial desse jogo. Cauã Ribeiro, quando acabar o rap, você pretende trazer alguma coisa a mais de Pokémon, como uma jornada de Red, Blue ou algo assim? Nesse universo do rap, uma coisa que eu acho que caberia fazer seriam episódios avulsos de personagens, contando um pedaço da aventura deles, tipo um Pokémon Chronicles. Por exemplo, olha, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu pretendia ter feito e eu ainda posso fazer. Só não ficaria pronto a tempo da série de Johto estrear, mas eu vou contar mesmo assim. Eu tinha pensado em fazer um episódio perdido da Misty antes da série de Johto voltar. Eu acabei não tendo tempo de conseguir fazer, obviamente. Mas eu ia fazer um episódio contando os momentos em que ela se separou do grupo que não vimos muito durante a série. O breve treinamento dela nas Ilhas Siphon, a batalha contra o Surge, o treinamento com a Cici nas Ilhas Laranja mais detalhado, mostrar esses momentos até ela se encontrar com os meninos e também mostrar pelo menos parte da batalha dela com a Lorelai, e depois ela treinando no ginásio com os ensinamentos dela. Durante esse episódio, eu ia utilizar uma estrutura diferente com duas cronologias. Eu ia mostrar flashbacks dela, alternando com cenas do presente. O presente, no caso, seria o que se passa durante a série, né? Os treinamentos e as batalhas dela. Talvez combinando alguns temas. A estrutura seria mais ou menos assim. Eu vou contar pra vocês como seria esse episódio. Lembrando que eu ainda posso fazer, mas por ser um episódio que não envolve spoilers do futuro, seria só uma aventura que já se passou nessa cronologia, eu não me importo de contar pra vocês, até pra ver o que vocês acham. A estrutura seria mais ou menos assim: cena no presente, flashback, cena no presente, flashback, até as duas cronologias se alinharem e preenchermos todas as lacunas de história da personagem dela. Nesses flashbacks, eu iria mostrar a Misty sofrendo um pouco na mão das irmãs, como a subestimavam e às vezes eram indelicadas por serem consideradas lindas e a Misty não. Ela teria crescido sendo deixada de lado como uma irmã não sensacional, não linda, não uma modelo e artista do aquário. Misty teria crescido nadando muito, passando mais tempo na água, onde se sentia livre e rodeada por Pokémon aquáticos, do que com suas irmãs. Daí surgiria o apelido de Sereia Misty, pelo tempo que ela passava na água, e como diziam que ela ficava linda submersa, de cabelo solto e se sentindo solta. Depois teríamos uma cena da Misty conversando com seu pai, que seria um pescador aposentado hoje, mas que já foi o líder de ginásio de Cerulean. Eles conversariam sobre a Misty ter mais talento que as irmãs para batalhas, mas por hierarquia ele tinha que confiar o ginásio a elas, afinal eram mais velhas. Ele então falaria para Misty que assim é melhor, pois ela pode ficar mais forte saindo numa jornada por aí, ao invés de ficar presa ao ginásio, o que a deixaria feliz e se sentiria incentivada a começar sua jornada. Nessa mesma conversa, eu mostraria ele dando a vara de pesca dele para Misty, a mesma que ela usou para pescar o Magikarp, que evoluiu para Gyarados no SSN, e junto da vara, ele entregaria a ela o seu primeiro Pokémon, Staryu, como eu mencionei no episódio 3, que ela ganhou o Staryu do pai dela. Depois, veríamos cenas do presente, treinamentos, enfim, e voltaríamos aos flashbacks, onde ela ainda estaria se preparando para sair na sua jornada. Ela se despediria de sua família e sairia da cidade na sua bicicleta, mas ela cairia constantemente em buracos e seria roubada por um bando de Squirtles. Seria o período onde os Squirtles marginalizados chegariam para ficar em Cerulean, após formarem seu bando de Squirtles selvagens, ou que foram abandonados por seus treinadores uma vez que chegaram no ginásio do Surge e desistiram de serem treinadores profissionais. Eu me lembrei de como no anime original o professor menciona que outros treinadores de Pallet desistiram de sua jornada no meio do caminho, e só Ash e Gary conquistaram as 8 insígnias. Então, minha inspiração para justificar alguns Squirtles do bando seriam isso, Pokémon abandonados, mas não como Charmander, por ser considerado fraco, e sim porque os seus treinadores se enxergavam incapazes de continuarem ao enfrentarem o Surge e desistiam de seus objetivos. O que ensinou a esses Squirtles que eles tinham que se virar e enxergavam os humanos como seres que correm quando tudo fica difícil. Daí passaram a assustar e a roubar as pessoas e treinadores de passagem na entrada e saída da cidade. Um tempo se passaria e veríamos flashes da Misty batalhando por algumas de suas insígnias.
vencendo o Blaine com certa facilidade, a Erika com dificuldade, onde o seu Tentacool evoluiu para vencer o Gloom dela, e a Sabrina com muito sofrimento, depois de tentar mais de uma vez. Depois, haveríamos voltar para Cerulean a fim de desafiar o ginásio de suas irmãs, se sentindo pronta para vencê-las. Ela não queria enfrentar suas irmãs apenas estando num nível bom, ela queria estar forte para enfrentar elas para mostrar a diferença de nível. Só que um dilúvio estaria acontecendo na cidade, e os Squirtles do esquadrão ajudariam Cerulean nesse momento, pois também é o lar deles e eles não querem que ninguém se machuque. Misty estaria tentando ajudar com seus Pokémon e uma árvore cairia, podendo amassar ela, mas o Squirtle-chefe salvaria sua vida, e Misty agradeceria, convencendo as pessoas de Cerulean a confiar nos Squirtles. Depois de tudo se acalmar, a policial Jenny contaria com as tartarugas para formar o esquadrão de resgate Squirtle, mas o líder decidiria ficar com a Misty. Ela voltaria ao ginásio de suas irmãs e venceria a batalha utilizando seu novo inicial. Porém, Misty não conseguiria as 8 insígnias a tempo de competir na liga, o que a deixaria frustrada, mas motivada a fazer melhor no ano seguinte, com Squirtle como seu novo as. Depois de alternar entre passado e presente mais vezes, veríamos Misty tendo acabado de vencer Giovanni no começo do ano seguinte, em Viridian, onde na mesma noite ela foi assaltada. Informação importante, a Misty nunca viu o trio da equipe Rocket sem os disfarces. Ela teria sua Starmie roubada por Jessie após Giovanni alertar que teriam treinadores com Pokémon úteis no centro de Viridian. Já sabem como o resto da história se completa. Ela voltaria a Cerulean, pensando em talvez encontrar sua Starmie para poder desafiar o Surge mais à frente, e foi aí que conheceu o Ash, onde ele a devolveu sua Starmie recuperada. O episódio seguiria essa estrutura de alternar entre os flashbacks até Misty conhecer Ash e Brock. Alternaria com as cenas dela treinando sozinha nas Ilhas Siphon, treinando com a Cici, derrotando o Surge, que seria esse mito construído em volta dos treinadores de Cerulean, mostraria ela perdendo para Lorelai, destrinchando bem esses momentos, e também mostraria a cena do nascimento do Togepi, que foi pulada originalmente. A cena final seria da Misty treinando no ginásio, após Lorelai passar exercícios de treinamento para ela. Estaria treinando novas estratégias com Squirtle, nadando junto dele na piscina, se sentindo livre de cabelos soltos, e sua irmã mais velha viria avisar que tem um telefonema para ela. Ela perguntaria, quem é? E a Daisy responderia provocando ela, seu namorado. Misty sairia da piscina e iria correndo atender o telefone, terminando o episódio com Ash no telefone falando para ela vir para Johto com ele, e ela respondendo sim, sorrindo. Eu contei pra vocês como seria esse episódio bônus, porque eu acabei não conseguindo fazer a tempo de Happy voltar, mas eu ainda posso fazer pensando no futuro, talvez numa semana de pausa entre as temporadas de Johto, já que serão divididas em temporadas. Se no futuro quiserem que eu faça esse episódio extra, comentem aí embaixo e me digam se gostaram da ideia base desse episódio e de como ele seria. Se tem alguma sugestão, enfim. Eu senti vontade de compartilhar esse aí com vocês. Mas serve de exemplo pra ver como dá pra contar histórias avulsas também. Eu acho que personagens como o pai do Brock, o Lance, o Blaine, a Sabrina, a Janine, o AJ principalmente e o Gary também. O AJ e o Gary seriam dois que poderiam talvez contar com episódios no estilo desse da Misty. O que vocês acham? Pessoal, ainda tem muitas perguntas que eu quero responder e eu vou responder. Então, como fizemos da última vez, eu vou dividir essa leva de perguntas em duas partes, em 2 vídeos. É possível que se sua pergunta não esteve nesse vídeo, ela ainda possa estar no próximo. Eu tenho várias perguntas separadas aqui que não couberam nesse vídeo, só para citar alguns inscritos que as perguntas estão separadas para o próximo. Ó, tem o Rodrigo Batista, Igor Henrique, Henley PHTG, o Vinícius Leitinho, Bernardo Marco, Vanessa Eduarda, Matheus Antônio, Rafael Freire, que inclusive fez uma pergunta boa que eu guardei para a parte 2 porque eu vou deixar para falar da estreia do dia 1º de agosto no próximo vídeo, porque tem diretrizes que eu quero passar para vocês do episódio de estreia. Então, tem muitas perguntas ainda, tem mais inscritos ainda que eu não citei aqui, e pelo menos assim, quinta-feira que vem, vocês já têm um vídeo garantido, não correndo o risco de ficar sem vídeo. E na outra quinta, volta a série Happy, como eu falei, no dia 1º de agosto. Eu vou falar mais sobre a estreia na quinta que vem, beleza? Então, se curtiu o vídeo, deixe o seu like para o YouTube entender que você curte o conteúdo do canal, se inscreva caso ainda não seja inscrito, lembre-se de comentar sobre os tópicos que abordamos aqui, e a espera tá acabando, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, falou!